1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta questão, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu vou ler essa última parte, vocês repetem. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém? Essa igreja está vivendo um tempo de preparo para um grande mover de avivamento em nossa nação. Amém? É ano de avivamento. Ano que vem estamos nos preparando para fazer missões, porque 2016, né, vem o avivamento, logo depois tem que fazer o quê? Tem que ir, né? Onde todo mundo vai ter que sair da sua zona de conforto, não é? Enfrentar um pouquinho, desbravar um pouquinho desse país, não é? Dessas situações onde nós precisaremos pregar e viver o Evangelho. E por isso estamos também preparando aí o primeiro congresso de missões, não é? Quem vai no primeiro congresso de missões? Levanta a mão aí. Glória a Deus, não é? E se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo, não é? Aproveita que estamos parcelando agora, não é mais em 8, né? São 7 vezes, não é? E cada vez vai diminuindo, então não deixa para a última hora. E também vai ficar mais caro, né? Então, se você quiser pagar mais caro depois, não tem problema, né? Para a gente vai ser até a bênção, né? Mas para você vai acabar tendo que se enrolar mais, né? Então, você já pode já ir pagando, já vai já acertando. De forma que teremos que sair da nossa zona de conforto. E fazer missões não é fácil, não é? Só eu sei o preço caro, não é, que eu pago de estar todo final de semana longe de casa, não é? Para quem é solteiro é mais fácil, né? Porque acaba sendo até uma distração, né? Não fica lá, final de semana em casa, não é? Sozinho, e aí? Mas para quem tem família, não é? É algo muito complicado, né? Quem já é casado. Fábio de meia hora. Se eu não escrevo, não dou um sinal de vida, esqueceu da família, né? Não é da família, é de mim, né? É como se ele estivesse ali, né? E tudo. E às vezes eu ouço, né, algumas coisas. O Felipe, o Davidson, falou para mim nesse final de semana: pai, esse final de semana você não vai viajar não, né? Você vai ficar com a gente, não vai? Eu falei assim: não, eu tenho que ir todo final de semana, eu tenho que ir para lá. E a gente fica também preocupado com a igreja aqui, né, com as pessoas que a gente deixa, e vai batendo aquele misto, não é? Meu Deus do céu, e agora? Não é? Mas ao mesmo tempo, a gente chega lá e vê um trabalho assim tão recente e tão bonito acontecendo, né? Aqueles rostinhos sedentos, não é? Pela palavra, não é? Então é um preço assim que realmente Deus revigora a nossa vida. Amém? E viver missões, e só podem fazer a obra aqueles que realmente entendem que a sua vida é mais do que aquilo que desejam, não é? E a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre viver a obra de Deus, de dizer: eis-me aqui, não é? Porque muitas vezes queremos servir a Deus,
mas fazer tudo do nosso jeito, da forma como a gente pensa, como a gente acredita. A gente não pode ser movido em nenhum momento da nossa zona de conforto, né? Tudo precisa seguir um rumo que é traçado muitas vezes por cada um de nós. A gente não pensa naquilo que Deus quer fazer através de quem? De nós. E nós vemos na história de Paulo, conforme ele relata aqui, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou quem? O principal. Paulo diz que ele era o principal dos pecadores. Olha só, não é? Mas por esta mesma razão me foi concedido o quê? A misericórdia em mim, o principal dos pecadores. Evidenciasse a Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de o quê? De modelo a quantos hão de crer no quê? Na vida eterna. Então, Deus, quando pensou na vida de Paulo, quando teve todo um trabalho de levar a salvação até ele, não era apenas para que o fim fosse ele mesmo. A preocupação e a visão do Senhor na vida de Paulo era que ele fosse um modelo, um referencial a ser seguido. Na verdade, quando a gente vai até no texto grego, a gente vai entender que era como se fosse aquilo que servisse para a gente poder usar de cópia, né? Para fazer cópias, não é? Ou seja, Deus deseja te usar, né, como aquela matriz de tirar cópias, né? Você bota lá, você vai ser original, amém? E aí vai sair um monte de cópias, não é? Não falsificada, mas cópias de um testemunho vivo, escrito pelo sangue do Senhor Jesus. Mas isso não é para qualquer um. E aí a gente pensa, será que a gente tem que ser muito bom, assim, igual Paulo? Porque ele tinha tantos requisitos, né? Você vai lá em Filipenses 3, ele diz o seguinte, ele diz que ele poderia se segundo a carne. Olha só o que ele fala lá em Filipenses 3:4. Bem que eu poderia confiar também no quê? Na carne, né? O que significa a carne? O regime da lei. Por que a carne significa o regime da lei? Porque se cortava o quê? O prepúcio, né? A carne. Então, segundo a carne, ele podia se gloriar. Por quê? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui o quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era nobre, israelita, hebreu, o quê? De hebreus, né? Essa expressão era porque ele era hebreu de hebreus, porque ele sabia o hebraico. Não apenas as línguas gregas que se falavam lá na época, ele conseguia discernir, ter todo o ensinamento. E mais o quê? Quanto à lei, fariseu, da mais alto grau religioso que se havia. Quanto ao zelo, ele era zeloso, perseguidor da igreja. Então ele perseguia os crentes, não é? Por quê? Porque tinha zelo com a lei. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, digam, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei o quê? Perda por causa de Cristo. Em outras passagens, a gente vê que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, né, o maior rabino da época. E para qualquer um, ele era o cara. Não é? O homem mais religioso, linhagem irrepreensível, família, não é? De judeus, não é? De toda uma linhagem, tudo perfeito.
Mas por detrás de toda uma vida religiosa, havia um lado sombrio. Um lado que não tinha nada a ver com aquilo e com o propósito que Deus tinha na vida dele. E às vezes somos assim. Vivemos uma vida, não é? E acreditamos que na carne, na lei, nos rudimentos que a gente vai construindo, a gente acha que está tudo certo. Vocês veem, às vezes, que existem pessoas que são religiosas, não é? E a gente não está aqui para ficar falando de religião nenhuma, e elas vivem uma tradição, não é? Toda bem acertada, olha, muito mais crente do que um monte de crente, né? Que falam, né? Um monte de coisa. A postura, muitas vezes, melhor do que a de tantos aí que só tem envergonhado o evangelho, mas eu quero dizer para Deus, existe um propósito por detrás disso tudo, que é aquilo que você tem que descobrir, para você ser esse modelo que Deus quer que você seja. Amém? Deus quer que você seja um modelo. Alguém que vai ser um modelo, vai ser um referencial, onde as pessoas poderão olhar para você e ver o quê? Essa cópia de Cristo, né, que pode ser tirada e levada. Amém? Amém. E aí Paulo, em primeiro lugar, tem que acreditar e ver que tudo aquilo que ele tinha acreditado não tinha valido de nada. E ele que se achava o tal, até um dia ele cair onde? Do cavalo, que está lá em Atos 9:3. E perceber que ele não era aquilo que Jesus queria que ele fosse. E por que eu estou falando hoje sobre isso? Porque é muito importante que você pense e entenda que você tem que ser aquilo que Jesus quer que você seja. Às vezes você na vida vai construindo dogmas, e a gente constrói esses dogmas, essas verdades pra gente. Até um dia que Jesus nos encontra. E ele faz assim, ó. E tudo se desmonta. E a gente começa a enxergar uma realidade de erros, uma realidade que mostra que a gente não é tudo aquilo ainda que ele queria que a gente fosse. Que a gente não é nem um pinguinho de tanta coisa que ele queria fazer através de nós, de como ele queria usar-nos para que outras pessoas fossem abençoadas. E um dia Paulo, que até então era Saulo, pega o seu cavalo, pega as cartas para matar os crentes, achando que ele estava fazendo aquilo, não é, com toda a propriedade possível, achando que fazia aquilo para o bem. E às vezes lutamos por coisas, né, para o bem. Criamos objetivos, né, porque pensamos em Deus, colocamos até Deus na frente, porque ele ia lá em nome de Deus. Foi lá, pegou a carta com Jesus, não, eu vou prender todos esses cristãos. Eu vou matar, eu vou acabar com todo mundo, eu vou, encarcerar, eu vou prender, não é igual hoje. Você vê um monte de crente querendo prender gay, né? Prender, né? Fazer alguma coisa, né? Para poder acabar com isso, só multiplica, né? Parece que vai multiplicando, onde você vai, né? Aparece mais, né? Assim tudo. E uma perseguição que não é projeto de Deus, que não é visão de Deus, que não é aquilo que Deus queria através da vida deles. E eles acabam seguindo caminhos e se desvirtuando de tudo aquilo que é projeto de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a religião faz isso com a gente, vai contaminando. Às vezes as pessoas falam assim, o pecado, é o pecado disso, o pecado daquilo, mas eu vou dizer, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ser religiosa demais. Hoje eu estava estudando um pouquinho dos textos gregos, e tem uma passagem que Paulo fala sobre consagração.
E aí eu fui ver aquela palavra consagração, o que significava. E quando a gente pensa em consagração, não é? O que a gente pensa? O que é consagrar-se? É orar. É ou não é? É ler a Bíblia. É ou não é? Não são as coisas que a gente pensa? O que mais a gente pensa? Se separar. O que mais? Jejuar. É ou não é? E a gente vai colocando um monte de coisas que são nossas. Mas sabe o que significava a palavra consagrar-se? Sentar ao lado. Não teve aquele gesto de Maria? Quando estava lá Maria e Marta. Marta estava como? Agitada de um lado para o outro. Maria estava como? Sentada ao lado de Jesus. Sabe o que é se consagrar? É ficar sentado ao lado de Jesus. Ter tempo para poder ouvir Jesus. Disponibilidade para receber de Deus. E aí você vê como é que a gente, às vezes, por conta da nossa tradição, a gente pode levar para caminhos que fogem exatamente a tudo aquilo, ou todo um projeto que até Deus tenha. Porque às vezes Deus fala para você, ó, se consagra, e aí você vai correr atrás de um monte de coisa. E aí faz um monte de coisa, mas não para e senta do lado de Jesus para poder fazer o quê? Ouvi-lo. Como se ele fosse um amigo. E aí você está orando para lá e para cá, está jejuando para lá e para cá, e não tem uma resposta, e não se consagra, não consegue ouvir aquilo que Deus tem para você. Enquanto o que você devia estar fazendo é sentar ao lado dele. Ah, Jesus, estou aqui do teu lado. Fala que o teu servo o quê? Ouve. Amém? Semana que vem eu trago, se alguém me lembrar, eu trago a passagem qual é. Ok? Vocês me lembrem aí. Eu sei que o pessoal depois me cobra, depois eu pego, mas é porque eu estudei hoje de manhã, eu não separei. E Paulo estava lá correndo com ódio, com raiva dos crentes, com vontade de matar, por zelo. Quantas vezes queremos matar por zelo, né? Acabar com o irmão por causa do zelo que a gente tem. Fazer coisas em nome de Deus por zelo. E até que Paulo cai do cavalo. E está aí em Atos, já falei, não já? Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Diga: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tanto zelo, tanta vontade de fazer as coisas, tudo do jeito dele, toda uma capa religiosa, fariseu, circuncidado ao 8º dia, criado e instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor de todos os pergaminhos possíveis, mas estava contra o Evangelho, contra Jesus. E às vezes estamos tomando caminhos de estarmos contra aquilo que Deus tem. Até que Jesus se encontra com ele. E é ruim quando Jesus fala: você está me perseguindo. Você está indo contra mim. Você está fazendo tudo de errado. Tudo que você está fazendo é do seu jeito. Como Pedro foi confrontado naquele último dia com Jesus?
Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Como eu te amo, eu ficaria o tempo todo aqui com você. Não, Pedro. Isso não é amor. O que é amor? Vai e faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Eu amo demais. Eu adoro cantar. Eu te amo, Jesus. Eu quero me apaixonar. A gente não canta? Outra vez. A gente canta. Jesus, meu primeiro amor. Agora, fazer aquilo que Deus quer é outra coisa. Aí fica um monte de gente de crente arrogante, blasfemo, perseguidor da igreja, perseguidor do propósito de Deus, fazendo tudo errado. Nada dando certo, porque está exatamente contra a vontade de Deus para a sua vida. E o maior fundamento da vida de um crente é descobrir bem, saber bem o propósito que ele tem para a gente. Que às vezes vai tirar a gente do conforto, vai mexer com algumas coisas. Às vezes está tudo bem, Deus vai lá e mexe em tudo. Mas por quê? Porque Ele tem que tirar dessa zona de conforto. Às vezes está tudo bem, às vezes eu fico preocupado. Quando tudo começa a ficar bem, ai meu Deus do céu, o que vai vir por aí? É porque Deus mexendo para que você não se torne esse tipo de crente arrogante, blasfemo, perseguidor, ofensivo à obra de Deus, já se achando. Ele fazia aquilo por zelo, por se achar certo. E como tem crente hoje fazendo um monte de coisa errada, achando que está certo? Um dia que Deus, for de encontro a ele, e tomara que isso aconteça, não é? As coisas vão mudar. Paulo, por que? Saulo, por que me persegues? Ele só entendeu aquilo quando ele se arrependeu. Ele percebeu que ele odiava os crentes e não podia odiar. Ele percebeu que o conhecimento dele não valia de nada. Por isso que ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Está entendendo? Por que ele falou em Timóteo, eu sou o principal dos pecadores? Porque ele percebeu quanta coisa precisava ser mudada na vida dele. Ele achava tudo certo. Sabe qual é o nosso problema? É porque o nosso padrão é esse aqui. Você olha para um pastor na televisão, você olha para ele e fala assim, eu sou muito mais crente do que ele. É ou não é? Também olha o padrão que você olha. Não é? Um padrão desse, né? Até um cara na rua aí, eu vou dizer, até gente de outras religiões são muito mais, parecem muito mais crentes do que eles. É ou não é? Agora você vai pegar os evangelhos e vai ler sobre Jesus, tu vai ver o quanto está faltando na sua vida para você ser tudo aquilo que você tem que ser. Amém? Amém. Quanta coisa! Ah, você olha para um cara desse aí é fácil. Ah, tá vendo, irmão? Ih, é a beça ali, ó. Safado. Você já olha assim, é ou não é? Ah, Jesus, não, eu estou no lucro, olha só. Eu oro muito mais do que ele, e eu busco muito mais, olha só, e estou vivendo aquilo dali, ó. E tem gente que até enumera, né? E fulano faz isso, o outro faz aquilo, o outro apronta. Mas você nunca olha para Jesus, o que Jesus fez. E aí Paulo, quando viu isso, ele falou assim, gente, eu sou todo errado. Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o mais pecador de todos, porque, meu Deus do céu, olha só o que eu faço. E aí ele percebeu que ele estava matando um monte de chamados, colocando um monte de crente preso na cadeia, fazendo um monte de coisa que não devia, vivendo longe de um propósito que Deus tinha. Mas ele aprendeu a ser crente. Amém? Diga assim, Paulo
Aprendeu a ser crente. Ele viveu o Evangelho ao último grau de perseverança, de paciência, de amor pela obra, pelas vidas. Foi ou não foi? Ele conta nas suas cartas: isso que vocês sofrem é pinto para mim. Fome, já passei. Naufrágio, e quantas vezes já afundei, né? Naufrágio, quanto barco furado. Lutas, demais. Prisões, sem contar. A gente, numa prisão, olha, uma só, nenhuma prisão a gente já fica desesperado, não é? Cárcere, já passei muitas vezes, já me prenderam já tive que fugir. Você imagina o apóstolo Paulo tendo que fugir, né? Botaram ele num cesto, né, para colocar ele pelo lado de fora, correndo. Quantos perigos! Ele viveu o Evangelho em último grau, para ser um modelo e um referencial. E às vezes somos assim, perseguidos, acusados. Mas se for para a glória de Deus, você louva o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu estou sendo um modelo, uma cópia, né, para ser tirada aí, todo mundo poder pegar. Jesus insistiu na vida de Paulo porque tinha um propósito muito maior. Assim como na sua vida ele tem um propósito muito maior, ele vai insistir todos os dias. E ele vai colocar pessoas no seu caminho para serem um empecilho. Ele vai colocar mares na sua frente para você ter que colocar, né, a sua autoridade em ação e mandar o mar se abrir. Ele vai permitir com que você não seja tirado da luta, não é? Mas vai permitir com que você seja jogado no meio da luta. Nós não cantamos, a fornalha vai o quê? 7 vezes, muitas vezes, ficar mais alta, e você vai estar lá dentro. Amém? Mas lembram da fornalha? Quantos homens entraram na fornalha? Quantos homens entraram na fornalha? Quantos homens saíram da fornalha? Quantos homens saíram da fornalha? 3. E quantos homens tinham dentro da fornalha? 4. Entendeu? Quantos homens entraram na fornalha? Quantos homens saíram? Quantos tinham lá dentro? Onde é que estava Jesus? Amém? Amém? Entendeu? Quando é que Jesus vai estar com você? Lá dentro. Lá na fornalha. E aí você vai ser exatamente esse instrumento. Amém? Essa vida que vai exalar o perfume de Cristo. Essa pessoa que não vive para si, não busca os seus ideais, mas o propósito está em quem? Em Deus. Eu não sei as lutas que você vai ter que enfrentar, eu não sei as situações que você talvez esteja passando, talvez você esteja reclamando de tanta coisa que está acontecendo e você nem está entendendo. É Deus te tirando do conforto para você ser esse referencial que você tem que ser. Porque Ele te mudando, Ele pode te usar para que muitas vidas se convertam ao Evangelho de Jesus. E Paulo entendeu isso. Se eu sofro, é para que eu seja um referencial, um modelo de salvação, um modelo para que vidas sejam transformadas a cada dia. E ele fala lá em Timóteo, no versículo 16, 1 Timóteo 1,16, nós lemos, 1 Timóteo 1,16, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia de todos os pecados, de todos os erros, de todos os objetivos furados que ele viveu. Como eu, como você.
para que em mim o principal pecador evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e o que? Servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida, o que? Eterna. E aí ele serviu de modelo, de referencial para que muitas pessoas até hoje fossem salvas através do testemunho dele. As coisas acontecem na sua vida para que você seja um modelo, para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida, para que questões na sua vida sejam mudadas, e sendo mudadas, pessoas sejam contagiadas, transformadas por aquilo que você é. Isso no seu lidar em casa, isso quando você pegar agora a condução, isso quando você chegar no trabalho amanhã, isso quando você for conversar com seu companheiro ou com a sua companheira. Você tem que mudar. Isso se chama avivamento. Isso é o que você precisa viver. E se há algum desconforto, é Jesus falando para você: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deixa eu mudar, deixa eu transformar, deixa eu fazer você enxergar que você é simplesmente mais um pecador que precisa do meu amor e da minha misericórdia. Que muita coisa ainda falta para você ser exatamente aquilo que eu quero. E não há como você falar que faz, que acontece. Ah, mas eu lavo o chão. Ah, mas eu oro de madrugada. Ah, mas eu imploro. Pega a vida de Paulo aí, você vai ver. Ah, Senhor, desculpa, tá? Minha vida tá ótima. Deixa Deus te usar como um referencial. Você vai ver quantas pessoas serão salvas através da sua vida, do seu testemunho. É muito bom a gente falar e viver aquilo que a gente fala. E as pessoas olharem para você e falarem assim: olha como eu vejo Jesus na sua vida. Como o Espírito Santo é você. A imagem, não é, de Deus, você imagina. Eu quero esse Deus que você tem. E vamos chegar a um tempo, escreva isso, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, eu quero esse Jesus que você tem. Eu quero essa paz que sai de dentro de você. Eu quero esse olhar que me consome da presença de Deus. Mas assim você vai viver sendo esse modelo. Amém?